Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal O Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e o mais importante, corintiano, voltando depois de uma longa pausa aí da data FIFA para falar de mais uma vitória do Coringão, a quinta seguida no Campeonato Brasileiro. O Timão chega à nona colocação no Campeonato Brasileiro com 44 pontos e começa a sonhar com coisas maiores, com Libertadores, e a gente vai se pôr nessa disputa com muita determinação nessas quatro finais que faltam agora. Finais essas que mudaram, né? Seriam para disputar para a permanência na Série A e agora se tornaram uma disputa mais saudável, mais sadia, que é onde o Corinthians tem que estar, que é na Libertadores, na parte de cima da tabela. E a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, do que foi o jogo esse, às 11 horas da manhã, num calor muito forte, na Neoquímica Arena, que o Coringão venceu o Cruzeiro que foi a campo com um time reserva, visando a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, e o Coringão não quis saber, fez sua parte, principalmente nos primeiros 25 minutos de jogo, em que tinha pernas para correr e o estilo de jogo do Corinthians pede isso. O Coringão matou o jogo, sofreu um pouquinho depois, não tanto com chances cedendo para o Cruzeiro, mas o jogo ficou mais equilibrado depois dos 25 minutos. E a gente vai falar como o Coringão foi a campo. O técnico Ramon Dias escalou o time num 4-3-1-2, né? Que já vem sendo padrão, com o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho e o Matheus Bidu nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. Aí o triângulo, né? Com o Ranieri hoje como primeiro volante, o André Carrillo pela direita, o Breno Bidon pela esquerda e o Rodrigo Garro na frente do triângulo, e Yuri e Memphis como os ponteiros lá na frente, os pontas de lanças do Corinthians. E o Corinthians, ele tentava antigamente, uns jogos atrás, manter a posse de bola. E com esse ataque, Yuri e Memphis sabendo muito bem a sincronia dos movimentos, o Corinthians começou a ser um time mais direto, de mais ligação direta, não com chutões, mas sim buscando o espaço. Com o Yuri, com o Memphis, eles estão muito entrosados nesse sentido, e é assim que o Corinthians vem jogando, e vem, enquanto tem perna para isso, né, principalmente hoje, num jogo 11 horas da manhã, o sol que estava aqui em São Paulo, 30 graus, a sensação térmica com certeza maior, fica difícil manter o jogo, né, nesse ritmo, né? E tem algumas coisas que vem me agradando bastante em peças individuais do Corinthians. O Mateuzinho subiu muito de produção, principalmente defensivamente, ele vem subindo pouco, hoje até subiu, perdeu um gol feito, né, um gol inacreditável, mas ele vem fazendo o papel de lateral, um lateral moderno ali, muito bem. O Bidu também cresceu muito como lateral esquerdo, mas o Gustavo Henrique, tem que se falar do André Ramalho, principalmente no lance do gol do Yuri Alberto, né, que ele conduz a bola, um zagueiro construtor, tem essa inteligência de conduzir. Os zagueiros do Manchester City fazem muito isso, né, de atravessar o campo, criando linha de passe, conduzindo a bola. O Stones, o Rubem Dias, jogadores que têm essa qualidade, e o André Ramalho, até por ter jogado muito tempo na Europa, tem essa qualidade. Mas o Gustavo Henrique se tornou uma grata surpresa para mim, porque eu tinha algumas críticas para ele, principalmente pela velocidade, mas o posicionamento dele vem compensando muito, ele melhorou muito a saída de bola dele, o passe dele está melhor. Você vê a vontade de um jogador de evoluir, o jogador consegue evoluir. O Ranieri começou o jogo bem, gostei do começo do jogo do Ranieri, mas depois começou a destoar também um pouquinho, e os segundos volantes do Corinthians ali, o André Carrillo e o Breno Bidon, jogaram muito bem, principalmente o Breno Bidon, que fez uma partida excelente. Enquanto tinha a perna, o Corinthians não fazia questão de tocar a bola, era sempre agressivo, sempre vertical e sempre perigoso com o Memphis e o Yuri. O Cruzeiro tentava, com o estilo de jogo do Fernando Diniz, de tentar sair jogando. O Corinthians começou os primeiros 25 minutos marcando em bloco alto, conseguia recuperar a bola, até pela qualidade dos jogadores que estavam no Cruzeiro, não tinha muita qualidade. O Ramiro fazendo a saída de jogo do Cruzeiro, o Matheus Vital, são jogadores que a gente conhece muito bem e sabe que eles não são tão confiáveis assim. E o Corinthians se impôs num golaço do Memphis, um golaço. Depois ele caiu muito fisicamente no jogo, tendo erros de passe, de pensar. Isso é o físico, é o horário,
o futebol é uma junção de coisas e só o Corinthians joga um clássico, por exemplo, contra o Palmeiras, 8 horas da noite numa segunda-feira e uma rodada às 11 horas da manhã, num feriado de 30 graus em São Paulo. Mas o Corinthians, enquanto teve essa dinâmica, essa disposição para jogar na verticalidade, conseguiu se manter bem. Hoje eu achei o Garro um pouco abaixo. Não foi uma partida ruim do Garro, vou deixar claro, mas ele estava sim abaixo. E o Corinthians dominou o jogo, principalmente nos 25 minutos, com a sua verticalidade. Depois cansou, baixou um pouquinho as linhas, não conseguia mais marcar tão em cima. E o Cruzeiro começou a construir e achou um gol num chute do lateral esquerdo que desviou e matou o Hugo. Mas no decorrer do jogo o Corinthians não sofreu, né? Não sofreu, teve mais chances ainda de matar o jogo, de ser um jogo, uma goleada, mas o Corinthians fez o papel, a sua lição de casa, se manteve bem. Perdemos o Memphis aí para o próximo jogo, o Yuri dúvida que saiu machucado, e vamos falar das mudanças que o Corinthians fez, tirando no segundo tempo o Ranieri, colocando o Alex Santana, o André Carrilho pelo Charles e o Bidon com o Coronado. O Corinthians manteve bastante a sua estrutura, a mesma estrutura, mas também perdia a dinâmica de ataque. O Coronado entrou até razoavelmente bem, fazendo o papel ali, voltando como o Bidon também estava fazendo, mas nada a se acrescentar muito assim do que eles fizeram. O Alex Santana ainda falta ritmo, entrar num jogo de 11 horas da manhã também não dá para se exigir muito, e o Charles entrou fazendo o feijão com arroz ali, nada de se acrescentar. Para mim hoje, o melhor jogador do Corinthians com sobras foi o Memphis, depois que caiu fisicamente, ficou um pouquinho apagado, tendo erros de tomada de decisão, mas o Corinthians se portou muito bem, segurou o jogo, e esses jogadores que eu falei, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, o Breno Bidon hoje muito bem, e o Yuri numa fase sensacional, até chutando, desvia, entra, quando o cara tá com confiança é diferente. E o Corinthians fez uma atuação para se salvar de vez ali do rebaixamento e começar a pensar no G9 que pode se tornar se o Botafogo for campeão da Libertadores, se o Cruzeiro mesmo for campeão da Sul-Americana, mas o Corinthians, mesmo o Cruzeiro não sendo campeão, tem chance ali de ultrapassar o Cruzeiro, que está só a 3 pontos do Corinthians, com 47 pontos. Agora o Timão pensa já no Vasco, um jogo vai ser difícil, principalmente depois das declarações ali do Ramon Dias dizendo que o Corinthians é muito maior que o Vasco, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, tem que entrar em campo, principalmente na Neoquímica Arena, e buscar os 3 pontos para o Coringão continuar sonhando com coisas grandes aí no Campeonato Brasileiro. O ano vai se encaminhando para terminar de uma maneira diferente do que começou. Jogamos o Campeonato Paulista brigando até o fim para não cair, Brasileiro da mesma forma, ainda conseguimos chegar em 2 semifinais ali de Copas, mas o Corinthians tem tudo para se manter essa base, trazer alguns de atletas, conseguir principalmente entender as maneiras que o Corinthians joga, né? Vem jogando com a linha de 4, mas às vezes com linha de 3, linha de 5, buscar jogadores com intensidade, com essa verticalidade, opções para também quando precisar cadenciar o jogo. O Bidon crescendo vai virar uma boa peça para o ano que vem, para se manter, ganhar massa muscular. Jogadores como o Alex Santana pegando ritmo, voltando ao jogo, o André Carrilho ficando mais leve no Corinthians. O Corinthians tem bons nomes, boas peças, e eu acredito que o Coringão pode fazer um ano muito bom ano que vem, se souber trabalhar o seu banco de dados ali com os analistas, com buscar alternativas que não sejam muito caras, até pode trazer um grande nome aí, como vem se falando com a Sport da Sorte de novo, mas o Coringão tem tudo para fazer um bom ano. E a gente agora vai falar das atuações individuais do Coringão. Vamos para o Hugo Souza, 6,5, não foi exigido no jogo, né? Ao longo do jogo não teve culpa no gol, a bola desviou, mas 6,5 para o nosso goleiro Hugo Souza. No lateral, Mateuzinho, eu vou dar 6,5 pela obediência tática, perdeu um gol que aumentaria muito a nota dele, deixaria o Coringão mais tranquilo no jogo, mas não é a dele, né? Ainda tem muito a evoluir, a camisa está ficando mais leve nele, estou gostando do Mateuzinho. O André Ramalho, 6,5, fez uma bela assistência no segundo gol do Yuri, defensivamente bem, nada a acrescentar. O Gustavo Henrique eu vou dar 6,5 também,
quase entregou um gol, né, pro Cruzeiro ali numa recuada pro Hugo, mas eu acho que não foi tanto culpa dele. Quando ele olhou, a ideia dele era recuar de cabeça e o Hugo já tinha saído do gol e ele ali titubeou e acabou se atrapalhando, mas fez um jogo seguro, um jogo bom com o pé, bom na jogada aérea, tirando tudo, sem correr risco. Gostei do Gustavo Henrique. Matheus Bidu, 6,5 também. A linha de 4 defensiva do Corinthians hoje foi bem, na minha opinião. O Bidu ataca bastante, mais do que o Mateuzinho, e ele ganhando confiança pode crescer mais, chegando um lateral de qualidade pode elevar mais aí ele também se tornar um bom reserva ali também. O Palácios a gente ainda tem que ver como vai voltar de lesão o ano que vem, tomara que seja um jogador que acrescente bastante ao Corinthians. O Ranieri eu vou dar nota 6, ele começou muito bem o jogo, muito bem mesmo, mas depois deu uma caída, mas não vou pegar no pé do Ranieri, nota 6 para o Ranieri. O Breno Bidon eu vou dar nota 7, bem defensivamente, bem com passes, controlando o jogo, excelente jogo do Breno Bidon. O Carrilho hoje um pouco abaixo, errando passes, nota 6 para o Carrilho, mas é um excelente jogador, gosto muito. O Rodrigo Garro eu vou dar nota 6, não gostei muito do jogo dele, se entrega, movimenta, mas não teve um lance, uma jogada que é digna de Garro no jogo, então a nota base ali para o Garro. O Memphis eu vou dar nota 8, diferente de tudo, quando a bola chega no pé dele é sempre perigoso, um jogador que não tem ganância, que apoia, que ajuda, se entrega, um jogador que entendeu o que é o Corinthians, nota 8 para o Memphis e um golaço que ele fez. O Yuri Alberto, vou dar a mesma nota que eu dei para o Memphis, mas o craque do jogo fica para o Memphis, na minha opinião, e mais o Yuri, ele jogando como segundo atacante, é uma besta enjaulada ali, ataca o espaço, briga, luta, é um jogador muito acima fisicamente e com confiança, é muito importante para o Corinthians. Os jogadores que entraram, vou dar nota 5,5 para o Coronado, errou bastante passe, jogou bem recuado também, o que atrapalha ele. O Alex Santana, nota 6, entrou, fez o feijão com arroz, não comprometeu em nada, fez um jogo ali controlando, dando passe. Bom jogo do Alex Santana também. E o Pedro Raul, não tem como analisar a entrada dele, entrou faltando muito pouco tempo. E o Thales Magno eu gostei da entrega, da movimentação, mas ele ainda não tem entrosamento com o Memphis. Ele corre muito para o mesmo lado do Memphis, ao contrário do Yuri, que cada um ataca o espaço diferente, já sabe a referência do outro. Então o Thales, ele meio que se atrapalha ainda um pouco com o Memphis, precisa ganhar esse entrosamento. Ele ainda ataca muito junto com o Memphis e os dois no mesmo lugar. Então o Thales vou dar nota 6 pela entrega. Perdeu um gol feito ali também, que poderia matar o jogo com mais tranquilidade, mas é isso. E o Ramon Dias, nota 6,5, boas mexidas, fez o básico, escalou bem o time. Gostei do Ramon Dias hoje e agora é domingo contra o Vasco na Neoquímica Arena. Beleza, fiel? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos corintianos para que a gente continue crescendo. Eu preciso da ajuda de vocês aí para continuar com o canal crescendo e a gente alcançar mais corintianos sempre. Demorou? Tamo junto e vai Corinthians!